A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. Para cálculo das dimensões, será tomada como base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. O comprimento será de 20 módulos. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. Um torcedor, preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecidos verdes 1,80 por 1,50 e amarelo o quanto baste, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Qual a medida em centímetros do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Então vamos lá. Existem algumas regras, são as regras de proporção, para que quando você faça uma bandeira de qualquer tamanho, essa regra tem que ser obedecida. Se você fizer uma bandeira pequena, é a mesma proporção, né? Na mesma escala, vamos por assim dizer, que uma bandeira grande. Então a primeira coisa que ele fala é em sentido à largura. Tá? Então quer dizer que a largura, dividindo-a em 14 partes, vira um módulo. Então vamos lá, olha. Primeira coisa que ele fala, que é a largura. Vou colocar aqui. Largura. Se ele dividir a largura por quanto? Por 14, né? Largura dividido por 14 vai virar um módulo, uma medida. E o comprimento da bandeira tem que ser 20 módulos. Dessa forma, a largura é 14 módulos. Então, isso aqui implica que a largura tem que ter 14 módulos e o comprimento 20 módulos. Então, largura 14 m, unidades de medida, e o comprimento 20 m. Muito bem. Ele tem lá 180 por 150. Então, ele tem 180 por 150. Nessas condições, vamos ver se correspondem à minha regra, né? Então, olha, largura é 14 m e o comprimento é 20 m. Então, veja, se a minha largura é 150, largura é 14 m. Então, se a minha largura é 150, é igual a 14 m. Quanto vai ser uma medida, né? Vai ser 150 por 14. Se eu simplificar isso, a medida vai ser dividido por 2, 75. 14 por 2, 7. Teria um módulo de 75 sobre 7.
Aqui ele fala que o comprimento é 20m. Então vamos ver o que acontece. Comprimento é 20 vezes 75 dividido por 7. Então, 75 vezes 2, né, vezes 20, dá 1.500, dividido por 7, 15 por 7, 2, 10 por 7 dá 1, veja, vai dar 200 e alguma, mais que 200 e alguma coisa, mais do que 180. Então já não está batendo, já não está certo isso. Então, essa medida desse jeito não funciona, porque está fora da proporção. Então, se eu colocar o 150 aqui, eu não posso colocar o 180 aqui. Porque primeiro eu coloquei o 150 aqui, achei quanto ele valia de módulo, né? Achei que o 150 lá valeria 75 sobre 7 de módulo. Fazendo a conta de 20 módulos da regra, estourou, não deu certo. Então, isso aqui não dá certo. Como que eu vou fazer? Então, agora eu vou forçar o 180 aqui no comprimento. Então, vamos às regras de novo. O comprimento é 180 m. Aliás, o comprimento é 20m, desculpa. Comprimento é 20 módulos. Se eu forçar ali o pano que eu tenho 180, é 20m. O m é 180 por 20, o m é 9. Então, se eu forçar o 180 aqui, eu vou ter um módulo 9, por causa da regra que é 20m. Agora vamos ver se isso é possível para a largura. A regra da largura é 14m. Então, a largura teria que ser 14 vezes 9. Rascunho, 14 vezes 9 é 36, vão 3. 9, 3. 126. Então, ok. 126. Então, quando eu ponho 180 aqui, aqui seria 126. Aí respeito os dois módulos, né? As duas regras do módulo, na verdade. 180 por 126. Muito bem. Com isso, eu achei que o meu módulo é 9. O módulo é 9. Serve a largura e serve o comprimento. O módulo é 9. O que ele fala sobre o raio do círculo? Mede 3 módulos e meio. Então, aqui eu tenho o raio que mede 3 módulos e meio. Então, o raio mede 3,5 m. O raio mede 3,5 multiplicado por 9. Aqui dá 45, vão 4. 27, 31. 31 centímetros e meio tem o raio. 31 e meio. O que ele quer saber? Ele quer saber qual a medida em centímetros do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para fazer o círculo. Eu não compro um tecido redondo, eu compro um tecido
quadrado, vou comprar algo assim, olha, que vai cobrir o meu círculo, depois eu corto fora o resto. Se o raio tem 31,5, o diâmetro tem 31,5 vezes 2, dá 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 63 centímetros. Então eu vou comprar um quadrado de 63 centímetros para colar em cima aí e fazer o recorte. Então pode marcar aqui D de delta 63.